Olá, sejam bem-vindos ao Economia para Todos. Eu sou a Sara Sousa e tenho comigo os nossos professores Paulo Mota e Jorge Bateira. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. As recentes declarações de Mário Centeno trazem de novo a discussão sobre o déficit. Para manter a confiança dos mercados, Portugal não pode investir nem sequer na saúde, Paulo. Como viu aqui as declarações do nosso Ministro das Finanças ontem? Bom, os problemas do Serviço Nacional de Saúde não são novos e por isso imputar recentes problemas que têm vindo a público a este Governo e em concreto ao Ministro Mário Centeno não me parece correto nem sério. Quer dizer, tem havido austeridade, penalizou fortemente os serviços públicos, penalizou fortemente o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, até há uma ideia de que a austeridade mata no sentido em que diminui os recursos investidos no Serviço Nacional de Saúde, que depois acabam por prejudicar o tratamento das pessoas e a assistência às pessoas. Por isso, é uma coisa que vem de trás. E também se fez sentir noutros domínios, por exemplo, na educação. É um país que tem um atraso estrutural em termos de educação, em termos de qualificação das pessoas, que é um fator de competitividade muito importante e que foi fortemente penalizado também pelas medidas da austeridade. Portanto, tudo isto já vem de trás. E não se pode dizer, como às vezes também se ouve, que antes da crise que tenha havido um grande investimento também nestas áreas. Portanto, não houve também. Até porque os problemas do equilíbrio orçamental não são novos e não começaram só a partir da crise que começou em agosto de 2007. Portanto, dito isto, não há dúvida que me parece que continua a haver um subinvestimento nestas áreas dos serviços públicos essenciais, que são um importante fator de competitividade. Quer dizer, a saúde, a educação, a própria justiça são fatores fundamentais de competitividade, porque estabelecem as bases sobre as quais as empresas funcionam. Naturalmente que a nossa economia é uma economia de mercado, uma economia assente na iniciativa privada, mas essa iniciativa privada tem que ter uma base e tem que ter um enquadramento. E a saúde, a educação, a justiça, a política de concorrência, que tudo isso são pilares onde depois assenta a iniciativa privada. E não há dúvida que se houve pouco investimento no passado, até cortes, neste momento há uma tentativa de recuperar, mas essa tentativa é muito débil. E face às promessas e às legítimas esperanças das pessoas, eu creio que começa-se a sentir neste momento um endurecimento de novo em relação à ideia de que o fundamental é controlar o déficit, a ideia de que é necessário manter elevados superávites primários para conseguir reduzir de forma mais agressiva a dívida pública em percentagem do PIB. E o que tem que ser compreendido é que não há exemplos na história de países que tenham conseguido efetuar reduções rápidas da dívida pública em percentagem do PIB de níveis como o nosso, dos 130%, para um nível mais confortável, 60%, que é o que está estabelecido pelo Tratado de Maastricht, num tempo razoável. E por isso, isto só pode ser conseguido à custa de medidas agressivas de austeridade, cujos resultados, neste momento, são bem conhecidos. Quer dizer, empiricamente e teoricamente, são políticas erradas. E por isso, numa fase em que o país começa a recuperar, insistir de novo neste tipo de lógica, parece-me, de uma forma muito clara, que um déficit de 0,9% do PIB, não contando com a questão do novo banco, que fez aumentar o déficit, mas que até se pode admitir que de uma forma pontual e, portanto, apenas este ano. Portanto, vamos admitir que damos razão ao Ministro Mário Centeno e que o déficit este ano se ficou nos 0,9, parece-me um valor muito baixo para a retoma que se pretende e para o investimento público que é necessário, que depois no futuro acaba por fazer aumentar mais o produto interno bruto, contribuindo no médio prazo para uma redução mais sustentada do déficit. Assim, o que estamos a fazer é tentar reduzir o déficit à custa de um investimento débil, que deveria crescer a taxas mais altas e que não é possível, e portanto parece-me que
começamos de novo a tentar introduzir na economia medidas que vão restringir o crescimento, que vão limitar a retoma e que acabam a prazo por ser, digamos assim, self-defeating, ou seja, prejudiciais até para o objetivo do controlo das contas públicas. Professor Jorge, também como é que vê aqui as metas para o déficit para o ano 2018? Parece irrisório estes valores que... Os valores são agora propostos à Comissão Europeia com uma perspectiva diferente do valor que foi acertado com os partidos que apoiam o Governo a quando do orçamento em outubro passado. Há aqui claramente um aperto maior orçamental no sentido de ainda reduzir mais o déficit. A razão é simples e aí Centeno tem a sua razão. Ele está a tentar reduzir a dívida, o peso da dívida no PIB. Tem a seu favor os juros que já estão em taxas, em média, no bolo da dívida, certamente muito mais baixas do que no passado, e tem a vontade de baixar o déficit de todos os anos para que o bolo da dívida seja, no mínimo, contido ou cresça muito pouco. Conta com o crescimento do produto, que é o denominador da fração, para que o total, que é o quociente, baixe. Temos assim, portanto, um objetivo central: baixar o peso da dívida no PIB. E está a consegui-lo, mesmo com os contratempos de ter que injetar dinheiro nos bancos. Mas, no essencial, está a conseguir. O crescimento da economia, a ajuda pelo turismo, está a ser preciosa. Agora, o objetivo de passar de 125%, 126% do PIB para 60% do PIB, e já nos próximos anos, é um objetivo que implica forçosamente não gastar dinheiro. Será possível? Não pode ser tudo à custa do denominador, tem que ser também do numerador, e o numerador é reduzir o investimento, porque é aquilo que se vê menos. Foi preciso dar algum dinheiro às pessoas que tinham tido cortes no tempo da Troika, repôs-se aos funcionários públicos os salários, algumas pensões, etc., mas não podem dar tudo a todos e, portanto, as greves estão aí para mostrar que não vai haver nenhuma subida da despesa corrente, significativa, pelo menos. Tiveram que acudir aos incêndios, tiveram as emergências, mas não mais do que isso. Aquilo onde se corta mais facilmente, aquilo que não se vê no dia-a-dia, no imediato, é o investimento. Vai-se adiando, como agora para o Hospital São João, adiou-se o mais que se pôde. O que quer dizer que também adiaram ou adiam no caminho de ferro. Há semanas ou meses um comboio esteve para cair ao Rio Douro, foi por pouco. Quer dizer, nós vamos reparando que há médicos que se queixam de que chove dentro do hospital e para evitar que haja inundação e curto-circuito nos aparelhos tem que pôr lá baldes a parar as pingas. Pronto, uma série de investimento público que das não... escolas. Portanto, o que é que se passa aqui? Há que conter o investimento. Mas isto não é uma questão de Mário Centeno. Este discurso infantilizante do povo, do eleitorado, dirigir-se ao eleitorado dizendo que a culpa é daquele, é uma coisa que me mete impressão. Como é que é possível tratar de uma forma tão infantil o eleitorado? A gente tem que perceber que Mário Centeno está ali para cumprir também o tratado orçamental. E ele, ainda por cima, presidente do Eurogrupo, não vai propriamente desleixar. Era o que mais faltava. E, portanto, eu acho que é preciso pôr os pontos nos is. Queremos cumprir o tratado orçamental? Queremos cumprir as metas que estão previstas para a dívida pública e para o déficit, incluindo déficit estrutural? Então, não podemos queixar-nos da falta de investimento público. Tenham lá paciência. Se querem mais investimento público, se querem uma política que tenha como prioridade não as finanças, mas as necessidades da população e o bem-estar do povo português, então tem que questionar o euro. E aqui entra um ponto que tem que ver com este embrião de crise política que temos à vista. Marcelo, o Presidente da República, diz que se não houver orçamento, convoca eleições. É um braço de ferro. Mas é um braço de ferro que acaba por se revelar bem
dilemático para o Bloco de Esquerda. Porque o Bloco de Esquerda, se reprovar o orçamento, vai ficar com o ónus de que está a querer empurrar o PS para os braços de Rui Rio, para a direita. Se aprovar, vai ficar com ónus, afinal, tanta crítica por falta de investimento, mas afinal apoiam o cumprimento das metas do Tratado Orçamental. Pois, se calhar o Bloco devia ter pensado melhor antes, porque eu defendo que devia ter apoiado esta solução governativa. Acho que devia. O que devia também era, em simultâneo, ter feito pedagogia junto do eleitorado, no sentido de lhes explicar que era apenas para evitar que a direita assumisse o poder. Porque o caminho do Tratado Orçamental e do euro é um caminho que forçosamente nos vai levar à periferização intensiva, acelerada da economia portuguesa. E, portanto, preparava o povo para, no futuro, em outras condições, poder fazer outras escolhas. Assim, está num dilema e não preparou ninguém para uma alternativa futura. Eu penso que nem no Bloco se ouve um discurso com fundamentação teórica sólida sobre o déficit. O déficit, na realidade, se estivéssemos fora do euro, não era problema nenhum. Ai, não? Não. E justamente isto vai contra o senso comum. Mas justamente o Bloco navega e cavalga ao senso comum. De facto, o problema todo é este, é que quando um governo tem moeda própria, o governo tem sempre a possibilidade de emitir dívida pública, porque se não for comprada nos mercados financeiros em moeda do país, o Banco Central financia. E, portanto, como os mercados financeiros sabem que o Banco Central pode financiar, nunca rejeitam a dívida pública. É por isso que o Japão tem a dívida que tem, 200 e muitos % do PIB, etc. Porque sabem que é sempre paga. Então a despesa pública nunca seria problema. Só é problema a despesa pública quando a economia já está num ponto de aquecimento tal, próximo do pleno emprego, onde acréscimo de despesa significa subida de salários e subida de inflação, etc. Não sendo o caso, longe disso, havia toda a razão para investimento público ser feito em massa no país, naquilo que é útil e necessário nas infraestruturas do país. Então, e os impostos? Tínhamos que aumentar os impostos para cobrir esta despesa? Justamente não. Os impostos têm uma outra função, que é uma função redistributiva para assegurar a equidade na sociedade. Eles não são necessários para gastar. O gasto é relativamente independente dos impostos em períodos em que a economia está em grande recessão. E, portanto, nós não devemos olhar da mesma forma para o orçamento consoante estamos dentro do euro ou fora do euro. Nós estamos dentro do euro e os constrangimentos que temos para o investimento público resultam exatamente desta inserção institucional. E é por isso que eu acho que há aqui muita hipocrisia também. Que é, não vamos falar do euro, nós nem sabemos bem se queremos sair ou não, ou se queremos sair, não sabemos bem se é conveniente para o povo ouvir esta conversa, o povo se calhar assusta-se, o melhor é evitar isto. Lá de longe a longe damos assim um comentário fugaz sobre os constrangimentos externos, que é uma forma um bocadinho vaga de referir a presença do euro, e vamos continuando na política da espuma dos dias, a discutir centeno, umas décimas para cima ou para trás, uns milhões que podiam ir para ali e afinal não foram, quando nós bem sabemos que se puxamos a manta para um lado ela destapa do outro. Que é este o contexto em que estamos. E ninguém quer discutir o contexto institucional que é o euro. E de como a alternativa seria 1000 vezes melhor do que a que temos neste momento. Mas é assim, estamos nisto. Paulo, só sair do euro é que pode resolver o nosso problema do déficit? Eu já não concordo. Eu concordo no essencial com o que disse o Jorge, exceto no último passo, que é as virtualidades assim tão arraigadas da saída do euro. Vamos ver. Eu concordo que realmente nesta discussão se discute muito pouco economia, muito pouco teoria económica e muito pouco evidência empírica sobre estes aspectos da economia.
E vou tentar ser mais preciso. E ao ser mais preciso, também desafio até quem nos ouve a dizer que eu estou errado. O primeiro aspecto é, para um país que tem moeda própria e que é monetariamente soberano, e Portugal não o é neste momento, mas a União Europeia, a zona euro como um todo é, um país monetariamente soberano não tem limites à aquisição, o governo não tem limites à aquisição de bens e serviços na sua própria moeda. Okay? Portanto, o governo, pela sua via ou por intermédio do Banco Central, pode emitir moeda, emite moeda a partir do nada e, portanto, isso permite adquirir todos os bens e serviços que estão disponíveis nessa moeda. Portanto, o que o governo enfrenta é uma restrição real. Qual é a restrição real? Esses bens ou serviços podem não estar disponíveis. Esses bens ou serviços podem ser produzidos por agentes externos. E se forem produzidos por agentes externos, o governo terá que obter primeiro moeda externa para comprar ao exterior. Portanto, se houver uma excessiva dependência de algum produto, por exemplo, o petróleo, de um país em relação ao exterior, isso pode ser um problema. Mas do ponto de vista dos bens produzidos internamente, não há limites para os gastos públicos. Vou dizer outra vez, não existem limites para os gastos do governo. Portanto, essa pergunta que se coloca é de onde é que vem o dinheiro, é uma pergunta mal feita, porque o dinheiro é criado a partir do nada. Depois, defendo que o déficit público não deve ser uma variável objetivo de política económica. Porquê? Porque o déficit público é essencialmente endógeno, não discricionário. O governo não tem capacidade de influenciar o déficit público. O déficit orçamental. Vamos dizer outra vez. O governo não tem capacidade de influenciar o déficit orçamental. Então, o que é que o governo tem capacidade de influenciar? A despesa pública. Isso é uma variável que o governo consegue controlar. E por isso, os objetivos fundamentais de política económica devem ser 2. O controle da taxa de inflação e um elevado crescimento do produto que possibilite que o emprego atinja o nível de pleno emprego. Portanto, os 2 objetivos macroeconómicos fundamentais são o pleno emprego e o controle da taxa de inflação. Quando um país está numa situação em que estamos longe do pleno emprego, em que o desemprego é elevado, normalmente isto são processos que são disputados lá da procura, a taxa de inflação é também baixa. E é o caso, precisamente, que temos assistido na atualidade. Nestas circunstâncias, o que é que o governo deve fazer? Deve gastar mais. Ao gastar mais, vai originar um aumento do emprego, vai originar um efeito muito reduzido sobre a taxa de inflação, porque estamos longe do pleno emprego e é isso que se assiste. A taxa de inflação continua baixa, não é? Apesar de uma certa retoma. Qual é que eu acho que é a modalidade preferencial de intervenção? É aquela em que os multiplicadores são maiores, ou seja, quando o governo gasta €1, a economia acaba por crescer mais do que €1. E isso acontece precisamente com o investimento público. Por isso, estou completamente de acordo com o Jorge quando diz que a solução para isto, e que já devia ter sido implementada há mais tempo, é um programa massivo de investimento público. Surge a pergunta, mas então não foi isso que nos levou até aqui, a este problema? A resposta é não, não foi. E depois a resposta à pergunta, então vamos investir outra vez em betão, em estradas, por aí fora? A resposta a essa pergunta é não. As áreas estratégicas para o investimento público estão muito bem definidas no plano de investimento para a Europa da Comissão Europeia, o chamado Plano Juncker. Investimento em novas tecnologias, em energias renováveis, em apoio às pequenas e médias empresas. Portanto, são 5 áreas de intervenção que não têm nada a ver com o botão, não é? Que estão lá tipificadas e que foram pensadas por técnicos e pessoas qualificadas ao nível da própria União Europeia. Porquê que o déficit orçamental é uma variável essencialmente não discricionária ou endógena? Porque quando o governo tenta controlar o déficit, isso acaba por reduzir o crescimento económico, e ao reduzir o crescimento económico baixa a coleta de impostos e a diminuição da receita tributária acaba por frustrar a tentativa inicial de controle do déficit. E é por isso que nós vemos a dificuldade
de praticamente todos os governos em todo o lado do mundo, em todo o mundo, de controlar o déficit orçamental pela via dos cortes, pela via das políticas de austeridade, por mais vontade que tenham. Porque este tem sido um objetivo, é errado, mas é um objetivo que é praticamente um objetivo de todos os países. Controlar o déficit orçamental, reduzir o déficit orçamental. Nos Estados Unidos, na França, em Portugal, na Espanha, no Chipre, por aí fora. E quais são os resultados? Os resultados são normalmente maus. É difícil o governo conseguir afetar o déficit. Quando é que o déficit começa a diminuir? Precisamente quando o crescimento aumenta. E por isso, os nossos juros da dívida pública neste momento são mais baixos, não porque o déficit é mais baixo, mas porque o crescimento é maior e porque as perspectivas de crescimento são melhores. E são estas perspectivas de crescimento e é o próprio crescimento que está a fazer baixar o déficit orçamental em percentagem do PIB. Portanto, tentar controlar o déficit, introduzindo elementos que restringem o crescimento, porque cortes no investimento, uma taxa de crescimento baixa do investimento, são elementos restritivos. Isso vai prejudicar o crescimento, vai dificultar a retoma e vai dificultar o próprio controle do déficit. Portanto, as ideias fundamentais é o déficit é uma variável que não está sob o controle do governo, o que está é a despesa pública, não é? E, portanto, os objetivos devem ser outros: inflação e pleno emprego. Claro que, se os objetivos forem estes, nós temos a garantia que o déficit ficará sob controle. Agora, temos um outro problema, que realmente, apesar do governo não ter restrições reais para a aquisição de bens e serviços na sua própria moeda, não há dúvida que ao nível da zona euro estabeleceram-se restrições autoimpostas. E por isso que nós temos que discutir, no meu ponto de vista, não é já a saída do euro, porque isso traria uma grande incerteza e não sei se resolveria totalmente o problema, mas nós não nos podemos furtar a discutir a questão das regras. E as regras macroeconómicas da zona euro são todas elas erradas. Nomeadamente, o Pacto de Estabilidade e Crescimento nas suas diferentes alterações, o Tratado Orçamental, tudo isso é errado. E isso é que tem que ser discutido. Porque, efetivamente, se nós aceitamos essa regra, se aceitamos essas restrições que são impostas ao funcionamento do governo e à política macroeconómica, se as aceitamos, não há alternativa. E, portanto, se aceitamos essas regras e se aceitamos jogar sobre as regras e se achamos que essas regras são boas e não são, então a atuação do ministro Mário Centeno é excelente, é perfeita. Ok. Muito bem. Pois, aqui, voltando à questão. É verdade. É. Voltando aqui ao exemplo da ala pediátrica no São João, os 22 milhões de euros que eram necessários já foram transferidos, só faltava aqui realmente a autorização do Ministério das Finanças. Se o investimento é necessário para baixar a dívida pública, ou o déficit público, porquê é que Centeno não dá aqui este parecer positivo para este investimento? Aqui o Paulo acho que acabou de referir a causa. Para já, há um ponto. Eu não tenho a certeza que a autorização da transferência do dinheiro estivesse iminente. Eu creio que se não tivesse havido uma reportagem na televisão e nos jornais, a autorização estaria em banho-maria ainda por muito mais tempo. Mas, como já disse, este governo funciona um pouco sob situação de emergências. Ou é os incêndios, ou é o Hospital São João, ou vai ser outra coisa qualquer um dia destes. Acode-se onde for urgente, sabendo que a manta não cobre tudo. Puxa-se para um lado, destapará no outro. A razão é esta. O Tratado Orçamental impõe uma redução do peso da dívida no PIB. E ele está a trabalhar nessa linha. É assim que ele diz na audição no Parlamento. Estou aqui para dar credibilidade às contas públicas portuguesas. Portanto, a qualidade de vida, o bem-estar, o investimento público como crescimento da economia está fora de questão, isso é secundário. Há uma lógica que é a do ordoliberalismo que não vê esta relação endógena do déficit com a economia. Os alemães nunca ensinaram Keynes verdadeiramente. E os alemães embutiram no Tratado Europeu e nos tratados europeus a lógica do ordoliberalismo. Portanto, reduzir o déficit é fundamental
e menosprezam os efeitos que isso tem na economia, que por seu turno vai tornar impossível obter aquela meta do déficit. Mas não aprenderam nada com esta crise, porque é uma questão ideológica. Quando há um dogma na cabeça, mesmo que a crise tenha mostrado que era errado, não se aprende. Faz parte de uma fé. É verdade, é. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, há muitos economistas que são profundamente crentes. Crentes em doutrinas que são verdadeira religião. Imunes ao confronto com o real e com os dados empíricos. Não. Aquilo, olham para os dados sempre com outros óculos que filtram o real. E, portanto, assim sendo, o Paulo tem razão, isto é errado, é preciso discutir, e depois de discutir ficamos toda a vida a discutir ou deliberamos? Porque a discussão deve conduzir a uma deliberação, ponderar prós e contras para tomar uma decisão. Ora, acontece que os parlamentos nacionais, hoje, não podem deliberar com democraticidade sobre estes assuntos. Porque, como disse Juncker, e bem, quando o Syriza foi eleito, a Grécia não pode escolher ninguém que se oponha aos tratados europeus. Portanto, escolham quem quiserem, mas tem que ser alguém que não se oponha aos tratados. Portanto, a deliberação democrática nacional está profundamente constrangida. E não há outra deliberação democrática acima dos Estados-membros. É preciso perceber-se que não há um povo europeu, um Estado europeu, não há um Parlamento europeu. E não vai haver. É bom que a gente também tenha isso presente. Então, nós estamos de acordo, só que chega-se ao passo de o que é que fazemos a seguir e aí é que a nossa posição se torna mais difícil de conciliar, não é? É que mesmo, desculpe interromper, mesmo coisas sim. mínimas como o que aconteceu com o Ministro das Finanças alemão, Varoufakis, e aconteceria também grego. com o Ministro grego, o Varoufakis, e acontecer também com um português se fizesse isso. No momento em que se discutia o Tratado Orçamental, se algum Ministro das Finanças dissesse eu oponho-me que isto é errado, a seguir tinha comunicação social a descredibilizá-lo em toda a Europa, claro. Os juros da dívida pública desse país a disparar imediatamente e o Ministro admitir-se. Portanto, é verdade que não há terceiro o Ministro, caminho. mesmo que ache que é errado... Eu percebo, a saída para isso, evidentemente, não poderia nunca ser aquilo que aconteceu na Grécia. É evidente que os gregos não estavam de todo preparados para aquilo que estavam a fazer. Aquilo foi uma leviandade política, eu quase diria criminosa. Foi uma leviandade política criminosa. Nunca deveriam ter feito tal coisa. Não estavam preparados para aquilo, o povo não estava, toda a gente queria continuar dentro do euro na altura. Julgavam que era possível mudar a União Europeia por dentro. Acontece que não é transformável, reformável de forma progressista por dentro. E, portanto, só deve haver um passo no sentido do afrontamento quando se estiver muito bem preparado para o que se vai fazer a seguir. Porque virá a comunicação social, os capitais financeiros ficam nervosos e começam a desfazer-se da dívida do país, os juros implícitos na dívida que se transaciona nos mercados sobe, as chamadas yields, a remuneração implícita sobe, dispara, e o governo não pode ficar refém do financiamento dos mercados financeiros para se financiar. Portanto, tem que ter em carteira qualquer coisa. Eu julgo que o Alberto Bagnai, o economista italiano que entrou para a Liga nas últimas eleições italianas, ele sabe o que é que há a fazer. Ele e o Cláudio Borghi, os dois economistas da Liga, sabem muito bem o que é que há a fazer. Mas isso implica maturação política para dar esse passo. E, portanto, não é o caso em Portugal, estamos longe disso. É neste ponto que eu culpo a esquerda de não ter feito a pedagogia suficiente. Porque mesmo que não saiamos do euro, nós vamos precisar de políticas públicas para o pós-euro, quando outro país desencadear o fim do euro. Aliás, há um grande consenso em Portugal sobre a necessidade de controle do déficit, como objetivo de política monetária, de pública, e isto é um erro. É um erro em que a esquerda não combateu energicamente. Embarcou na necessidade de baixar o déficit, falou muito da reestruturação da dívida. O chamado há mais vida, para além do déficit, o há mais vida. É que a questão da reestruturação da dívida, que toda a gente sabia que não era possível nas atuais condições, portanto era uma bandeira inconsequente, mas era suposto que se reestruturássemos a dívida, sobrava-nos mais margem porque íamos pagar menos juros sobre a dívida e, portanto, havia mais folga orçamental. Porque os juros a massa dos juros a pagar seria menor.
Ou seja, a gente aceita estas restrições e tenta mover-se dentro delas para conseguir ter um bocadinho mais de investimento, porque os juros vão diminuir se a gente tiver um corte na dívida. Mas isto não é pôr em causa a estrutura que nos está a estrangular. E é esse o problema, que não houve pedagogia. Um dia o euro acaba e ainda vamos assistir em Portugal a gente a dizer que é preciso equilibrar o déficit, equilibrar o orçamento. Como exatamente o chanceler Brüning, na Alemanha pré-nazi, encarniçava-se a equilibrar o déficit e com políticas típicas do padrão ouro, quando o padrão ouro estava a desmoronar. Perfeitamente, já a Inglaterra tinha largado o padrão ouro, os Estados Unidos também, e ele continuava aferrado à ideia de que era preciso ter políticas recessivas, que aumentavam o desemprego, porque o orçamento era sagrado, era preciso atrair os capitais, evitar que eles saíssem, etc. E isso alimentou a base popular do Hitler. Ora, ainda vamos assistir aqui em Portugal, após o euro, a gente a dizer que é preciso equilibrar o orçamento. Um absurdo. E a esquerda não fez pedagogia nenhuma sobre isto. É isto. Por hoje, o nosso programa encerra aqui. Muito obrigada por ter estado desse lado. Até ao próximo programa.